Senhoras e senhores, muito boa tarde. Daremos início nesse momento à solenidade de abertura dos cursos de capacitação da Coordenadoria Permanente de Gestão Ambiental Copegam. A preocupação com o meio ambiente deve ser uma prioridade em todas as esferas da sociedade. É fundamental que todos reconheçam a importância da preservação do meio ambiente e trabalhem juntos para garantir um futuro sustentável para o planeta e para as nossas futuras gerações. Senhoras e senhores, estamos recebendo nesse momento a banda de música da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, tendo à frente o regente, o maestro subtenente Silas, subtenente José Nilson, subtenente Leonildo, o subtenente Leandro, o segundo sargento Jairo e o terceiro sargento Sérgio. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Podem sentar. Os nossos agradecimentos aos componentes da banda de música da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, convidado neste momento o padre Iago Carvalho para proceder uma bênção a todos os presentes. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à doutora Fátima a oportunidade de abençoar e fazer aquilo que o Papa Francisco tanto nos pede através da Laudato Si, de uma maneira especial, no cuidado para com as pessoas e para com a casa comum, respeitando também os diversos credos, mas de uma maneira especial as graças de Deus que no nosso estado do Rio Grande do Norte, neste período das chuvas, nos abençoou com tanta fertilidade, com tanta alegria, com tantas bênçãos. Por isso gostaria de convidar a todos a ficarmos de pé e suplicarmos a Deus que continue nos abençoando, favorecendo, fortalecendo e nos dotando da sabedoria do bem viver. Quem entende o clima, quem compreende a natureza, vive de uma maneira totalmente diferenciada. Quem sabe respeitar
os limites e a dignidade do outro, vive de uma maneira diferente. Por isso, também na simplicidade e na forma como nosso Senhor nos ensinou, aqueles que assim desejarem, de livre e espontânea vontade, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dignai-vos, ó Pai de bondade, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos conceder a graça de dias melhores, sempre pautados na dignidade do outro, na valorização daquilo que é justo e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa aula magna, com a graça de Deus, tereis, que Nosso Senhor sempre lhe conceda muita sabedoria. O nosso Tribunal de Justiça, sempre preocupado com as causas ambientais, está sendo, nesse momento, agraciado com um certificado, a certificação Projeto Salas Verdes. Portanto, vamos apresentar nesse momento a certificação que será exposta para que vocês possam visualizar. E a gente convida, nesse momento, os membros pertencentes à Copegan. Por gentileza, os participantes da Copegan venham até aqui para que a gente possa apresentá-los. Elizabeth, todos que... Aline, Vitória e os juízes que também militam na causa das prioridades ambientais. Doutor Marcos Vinícius, por gentileza. A gente vai pedir para que vocês se posicionem mais ao centro, para que a gente possa fazer esse registro fotográfico. Pessoal do NAPS, Núcleo de Ação e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça, Patrícia Cabral, nossa querida Andréa Barreto, Cristiane, Andréia, Ana Paula, Adriana Pinheiro, podem se dirigir mais ao centro, que a gente vai convidar agora, representando a presidência do Tribunal de Justiça, nosso diretor da Escola da Magistratura, o desembargador Vivaldo Pinheiro, para fazer a entrega da certificação a essa turma tão valorosa, tão dedicada às causas ambientais, grandes projetos desenvolvidos por essas cabeças pensantes e que nos dão a certeza e o significado de um futuro melhor, tanto para nós quanto para as gerações que virão. Por favor, desembargador, fazendo nesse momento a entrega da certificação. O certificado diz o seguinte: Projeto Salas Verdes, certificado Projeto Salas Verdes. O Ministério do Meio Ambiente certifica o espaço socioeducativo Projeto Salas Verdes, conectando o Poder Judiciário com a sustentabilidade da instituição Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08-546-459-0001/05, como participante do projeto Salas Verdes, aprovado na chamada 1 em 9 de março de 2024. Marcos Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal, União e Reconstrução. Então todos sintam-se agraciados e certificados pelo Ministério do Meio Ambiente.
Desembargadora Zeneide, esse registro é de fundamental importância. A desembargadora que durante a sua vida em prol do desenvolvimento da Justiça Potiguar também militou nas causas ambientais com vários projetos. Exato. A gente agradece ao jornalista Francisco a participação na cobertura jornalística desse momento, a jornalista Carol Reis. Momento muito importante para a Justiça Potiguar. Por gentileza, vocês podem retornar aos lugares. E agora a gente vai fazer uma apresentação brilhante para todos vocês. A gente registra e agradece a presença de profissionais ligados à área, aos secretários municipais de meio ambiente, aos estudantes, aos membros do Parquê, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, os gestores municipais aqui presentes, também a Defensoria Pública, o Tribunal Regional Eleitoral se faz presente nesse momento. Vindo lá de onde? O pastoril de Dona Joaquina. É uma herança cultural que iniciou em Natal, em 1916, na Lapinha da Igreja de São Gonçalo do Amarante, tendo 20 anos de existência, passando o legado do grupo a muitas gerações. Foi homenageado no Festival Folclore Olímpia, lá em São Paulo. A gente vai apresentar para vocês esse grupo se deslocou até aqui para mostrar para vocês o talento. Fiquem à vontade. Obrigado. Oi, Graciano, tudo bem? Boa tarde a todos, a minha chegada. Chegou esse palhaço que de bobo não tem nada. Vim trazer as meninas do pastoril Dona Joaquina para dançar uma jornada. Hoje vai ter uma contenda que vai ser de arrepiar. Nós temos o cordão encarnado, que vocês podem apreciar. Também temos o cordão azul, que esse eu não vou nem falar. Porém, tem a Diana, que essa não se disputa não. Porque por mim foi escolhida a dona do meu coração, pastoril Dona Joaquina. Recebam o pastoril. Os aplausos de vocês. O que vocês queriam, as pastorinhas que aqui estão. O que vocês queriam, as pastorinhas que aqui estão. Recebam a paz e a nosso bem, nosso coração. Recebam a paz e a nosso bem, nosso coração. O que vocês queriam. Esse é o pastoril de São Gonçalo do Amarante, pastoril Dona Joaquina. Tô gostando de rir. A gente tá mais torto do que o gato azineiro. Pra dar o que falar essa língua
de São Gonçalo do Amarante. Vamos embora, menino. Obrigado, hein? Obrigado. Simbora. Vamos, senhora. Agora é a nossa despedida. Obrigado a todos vocês pela atenção. O palhaço Chapuleta se despede junto com o pastorinho Dona Joaquina. Muito obrigado a todos. Vamos embora. E a noite para. Muito bom, parabéns, os nossos agradecimentos ao pastoril de Dona Joaquina, que veio nos abrilhantar, trazer esse brilho maravilhoso, muita alegria. A gente agradece a Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, aqui presente, o pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte também se fazendo presente, o IDEMA, a CAERN, a CIMURB, as prefeituras, muitas das quais enviaram seus gestores aqui. Senhoras e senhores, chegamos ao ponto alto desta tarde, quando teremos o desenvolvimento do tema proposto pelo palestrante Terence Trenepol. Mas a gente vai convidar nesse momento a juíza de direito Fátima Soares, que vai nos apresentar o palestrante, por gentileza.
Boa tarde a todos. Quero aqui, inicialmente, manifestar a nossa satisfação, né, de estar fazendo a abertura desse evento de uma forma solene, que é exatamente o início de toda uma capacitação, né, dentro dessa temática de meio ambiente, que o tribunal, assumindo essa responsabilidade social de promover a educação ambiental dentro da nossa instituição. Desta feita, também abrimos para o extrajudicial. Então, é um momento de glória. Inclusive, doutor Terence, é a primeira vez que o tribunal abre, né, a oportunidade de oferecer um curso para o meio ambiente. Depois de 10 anos que eu trabalho aqui nessa instituição, eu tô assim, em estado de graça, porque é realmente uma evolução. E não é fácil, é difícil. A gente quer que as coisas funcionem da melhor maneira possível em termos de meio ambiente, mas na hora de fazer é um entrave em todas as consciências. Então, na hora que a gente abre a escola, que é o lugar do saber, para nos capacitarmos, isso já é uma grande evolução. Não só para nós que fazemos o tribunal, como também, né, dando exemplo para a nossa comunidade acadêmica que está aqui presente, a comunidade de todas as instituições afins, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, inclusive o Tribunal de Contas aqui representado pela nossa querida Marília, que é quem também leva à frente toda essa, né, essa temática e essa execução de programas socioambientais lá no TCE. Então, eu quero dizer da minha satisfação, de alegria e dos meus agradecimentos a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que esse evento acontecesse. Então, eu fui designada pelo desembargador Saraiva, que é o nosso desembargador, que é o nosso desembargador, coordenador do NAPS, mas como ele participa também do eleitoral, e ele hoje teve uma convocação e disse que ia chegar da metade do evento. Então, nosso presidente, que chegou de viagem agora de Portugal, também não teve condições de estar presente, mas justificou suas ausências. E eu me sinto assim na obrigação de dizer que eles, né, nos ajudaram a que isso tudo viesse a acontecer. Quero expressar o meu agradecimento à Noreg, através, né, da sua presidência, de Airene, que também, né, foi o nosso responsável de trazer e patrocinar a vinda do nosso palestrante. Quero dizer aqui que a Irene é uma pessoa comprometida com o social. O extrajudicial do Rio Grande do Norte tem essa consciência. Então, nós temos que agradecer a todos que contribuíram, né, nossos parceiros. E para apresentar o professor Terence Dornelles Trenepol, não existe uma pessoa maior, né, qualificada e que tem uma relação de afinidade e amizade que pode realmente dizer o que ele é. Ele foi a ponte entre eu e o doutor Dornelles Terence. Então, eu queria que o doutor André Lali fizesse isso com maestria, que ele irá fazer, porque além dele conhecer a fundo o professor, ele foi a pessoa que nos proporcionou, não é, esse presente. Então, doutor André, eu lhe convido aqui para fazer essa apresentação do nosso querido palestrante. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui inicialmente as autoridades, os membros do Judiciário, do Ministério Público, servidores, advogados, alunos, professores, todos os presentes, estudantes de Direito. E eu fui chamado aqui pela doutora Fátima Soares, a quem eu registro aqui o respeito e agradecimento pela consideração,
mais pela minha amizade do que por qualquer outra situação. E o professor Terence é o jurista completo da minha geração, né? Ele é graduado na Universidade Pública, fez mestrado, doutorado na UFPE, meu amigo há mais de 20 anos e, portanto, eu reconheço a qualidade dele como grande jurista. Acompanhei a sua carreira ainda como assessor do TRF, da 5ª Região. Foi professor da UFPE, de vários programas de pós-graduação, e depois ele conseguiu fazer um voo, né, para a Universidade de Harvard, foi aceito e fez um pós-doutoramento. Me orgulho muito da conquista que ele teve na época, que gerou uma repercussão muito positiva, né, para os juristas nordestinos. E hoje o professor Terence é uma referência internacional. Os maiores casos do direito ambiental, provavelmente grande parte, ele está envolvido como advogado parecerista. É autor de mais de 20 livros de direito tributário, né? É uma herança que tem do seu pai, foi presidente do IBAMA. O professor Terence é uma referência também como um grande advogado hoje, com experiência de 20 anos, né, de advocacia e como o sistema judicial brasileiro é complexo, né? Então eu só tenho a agradecer, fico com orgulho de estar aqui na presença dele em Natal, na Smarne, e cumprimento aqui a Escola da Magistratura, registrando também a presença do professor Arthur Cortez, que teve a oportunidade de receber o professor Terence inúmeras vezes, antes dele ficar tão famoso e tão importante. Então agradeço e espero que tenha uma boa palestra. Muito obrigado a todos. Menos de 3 horas, eu termino. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu volto ao Rio Grande do Norte extremamente envaidecido, porque, como o meu dileto amigo André Lali falou, eu já frequentava as praias potiguares há muitos anos. Tal qual a poesia de Manuel Bandeira, eu estou de volta para Passárgada, porque aqui eu sou amigo do rei. Terei a mulher que quero, na cama que escolherei. E se um dia ficar triste, hei de voltar, porque estou de volta a Passárgada. Eu me sinto muito feliz de voltar, como o André mencionou. E eu me recordo que a primeira vez que eu falei aqui para esses rincões do Rio Grande, que não é o meu, eu sou do Sul, mas eu fico acolhido no Rio Grande do Norte, foi um congresso em que, às pressas, convidaram o professor Edson Milaré, que é uma das maiores referências do direito ambiental brasileiro. Ele não pôde vir, por motivo de doença. E o André, que era meu colega de doutoramento lá na UFPE, perguntou se eu encarava com um dia de antecedência, foi na véspera. Aí ele, você viria para um congresso que foi realizado lá no Pirâmide, não foi, Arthur? Organizado por você. E o André me convidou e eu disse, o que eu tenho a perder? Tudo. E eu vim. Enfim, eu gostaria de agradecer à doutora Fátima pelo convite e pela energia que transmitiu nesses dias e semanas que antecederam esse evento. De fato, foram muito contagiantes. E eu disse a ela, não crie muita expectativa, espere para ouvir. O que eu vim fazer, na verdade, foi compartilhar algumas ideias que são ideias de vanguarda, de compliance, de ESG e de sustentabilidade. Eu acho que eu tenho que pegar... Então, eu gostaria de agradecer a receptividade e dizer que, muito embora este não seja o meu, para citar Fernando Pessoa, e eu faço muito isso, o professor André Lali sabe, eu adoro literatura, eu sou fã de literatura. Então, o Tejo é o rio mais bonito que passa pela minha aldeia, mas o Tejo não é o rio mais bonito que passa pela minha aldeia, porque o Tejo não passa pela minha aldeia. É Natal que me traz de volta. Então, muito obrigado pelo convite. E eu espero, honestamente, do fundo do coração, corresponder às expectativas de todos. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a era da sabedoria e foi a era da loucura. Foi a época da crença e da incredulidade.
Foi a era da luz e foi a era das trevas. Foi a primavera da esperança. Foi o inverno do desespero, onde tínhamos tudo bem diante dos nossos olhos, mas não tínhamos nada diante dos nossos olhos. Iríamos todos para o paraíso, todos na direção contrária também. Este é o início de um livro dos mais emblemáticos, publicado por Charles Dickens, em 1859, um conto de duas cidades, onde ele mostra como se vivia em Londres e em Paris, no período da Revolução Francesa. Ele escreveu esse livro na metade do século XIX, falando da Revolução Francesa, acontecida 80 anos antes. Se eu perguntasse para vocês, sem lhe dizer de quem é, vocês diriam que nós estamos vivendo este momento de luzes e de trevas. Isto se aplica de maneira atemporal a qualquer momento da sociedade, a qualquer lugar em que estejamos, porque nós vivemos períodos, momentos de incertezas. Nós vivemos discussões sobre ciência, sobre não ciência, sobre polarização, sobre unificação, quando, na verdade, o que nós temos que buscar, e daí talvez o Poder Judiciário desempenhe um papel dos mais relevantes dentro dos poderes da República, é de mostrar o que é o certo e o errado com base em dados, com base em elementos que sejam aferíveis a um observador até mesmo menos atento. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, eu acho que é imprescindível que nós façamos cortes históricos para entender onde nós estamos. Nós vivemos momentos de extremo xiitismo, de extrema, eu diria, cegueira, quando se fala de questões ambientais. Ao mesmo tempo em que nós vivemos tempos de bonança, tempos de boa-ventura e tempos de se lembrar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A Constituição Federal fala disso, que o meio ambiente deve ser preservado, protegido para as presentes e futuras gerações. Nós não estamos falando somente de um meio ambiente como era antigamente, resumidamente flora e fauna. Hoje nós falamos de meio ambiente de uma maneira muito, muito mais ampla. Para quem acompanha o direito ambiental, e o professor André Elali foi muito gentil, quando disse que nos conhecemos há 20 anos, eu acho que faz bem mais do que isso. Éramos estudantes, ansiosos, ávidos por conhecer ele da matéria tributária, da qual se tornou uma referência, e eu da matéria ambiental, ainda um estudante tentando alcançar o Olimpo dos grandes professores. Mas que, de fato, faz uma diferença enorme o continuar. Aquilo que o processo que nós conhecemos, os servidores do Poder Judiciário, os integrantes do Poder Judiciário, desembargadora, o processo é um cair para frente, é um caminhar. Nós temos que caminhar em termos de ciência. E eu acho que isso é uma das... Essa parte do Photoshop eu já mostrei. Obrigado, doutora Fátima, ficou muito bom. Eu vou mandar para minha esposa. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver quão nova é a disciplina ambiental e como nós mudamos e quantas são os diferentes matizes e os campos de estudo. O professor André Elali, como um conhecedor do federalismo fiscal e do Estado fiscal, ele há de me recordar como nós mudamos de um Estado fiscal para um Estado social, onde havia a defesa dos interesses com base numa dignidade, principalmente alavancada pela disciplina dos franceses no Conselho de Estado e que veio pós-revolução. Eu me lembro dos discursos, das palestras do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele sempre cita o arremesso de anões que acontecia na cidade de Lyon, na França, e que o Ministério Público, meu caro amigo, o Ministério Público, com ações judiciais, evitou que aquilo fosse continuado, porque o arremesso de anões implicava numa quebra da dignidade da pessoa humana. E os anões recorreram. Os anões foram ao Conselho de Estado francês querendo que continuasse o arremesso de anões. Só que, na verdade, a defesa ali, buscada pelo Ministério Público, era o que prima hoje no Estado social de direito, que é o Estado em que a dignidade da pessoa humana fala acima das individualidades. Depois desse Estado social, perpassado pelo Estado fiscal, talvez a ele imbricado, doutor André, nós chegamos ao Estado ambiental.
ao Estado de Direito Ambiental que foi inaugurado no Brasil pela Constituição Federal. E nós falamos muito na Constituição Cidadã. A nós que trabalhamos com direito ambiental, nós falamos também na Constituição Verde. Porque a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela foi uma das primeiras e, quiçá, uma das mais evoluídas a trazer o meio ambiente no seu capítulo específico, no seu artigo 225, é um artigo que traz praticamente tudo que nós precisamos para cuidar do meio ambiente, desde os meios processuais ao direito material, desde a responsabilização de pessoas físicas, jurídicas, da obrigatoriedade da preservação e da conservação para entes públicos e privados, ou seja, o Estado e a coletividade, juntos na proteção do meio ambiente. Temos um direito ambiental dentro de um Estado social já praticamente consolidado. Daí, meus amigos, nós vimos no horizonte algo chegando devagar, talvez não tão devagar para aqueles que atuam minudentemente e efusivamente com direito ambiental, de um Estado de direito ambiental ecológico. O que é o Estado de direito ecológico? Algumas figuras jurídicas passam a ter personalidade. E aí nós temos rios, montanhas, nós temos comunidades indígenas que não são formalmente constituídas, com direitos e deveres colocados em constituições, como a do Equador, a da Colômbia, da Nova Zelândia. E aí nós vemos que o homem passa de um determinado estado, que a gente chama de um estado do antropoceno, para o ecocentrismo, em que todo o sistema de ecologia ele passa a ser visto integralmente. Os bens ambientais deixam de ser res nullius, como se tratava no direito privado, para se tornar res omnia communa. Isso quer dizer que o meio ambiente difuso, coletivo, ele é de todos. Então todos têm de protegê-lo, inclusive e ainda que ele não tenha personalidade jurídica. Este é o direito, é o Estado de direito ecológico. Para quem trabalha, como o Dr. André disse, aqui e alhures, como na Europa, menos nos Estados Unidos, nós vemos um novo Estado chegando, ainda no horizonte. Aquele horizonte, doutora Fátima, que o Eduardo Galeano fala que ele caminha e o horizonte se afasta. E para que ele então caminha? Ele caminha para poder andar para frente, que é o Estado de direito climático. Eu falava com o desembargador agora há pouco na sala que estávamos, e ele falou: como está quente, doutor Teles, como o Estado do Rio Grande do Norte está sofrendo com o calor. Eu disse a ele que não é o Estado, que não é o Brasil, que é o planeta. Nós vivemos hoje uma encruzilhada, um dilema, em que as questões climáticas passam a desdobrar, não mais geografia, biologia, mas sim economia de uma forma muito contundente. Por quê? Porque se o clima não for preservado, se o clima não for cuidado, nós teremos problemas de alimentação, nós teremos problemas de saúde, nós teremos problemas de entrega de alimentos, nós teremos a volta de alguns fatores depreciativos da própria civilização. Então, as questões ambientais já estão comprovadamente colocadas para que esta temática do clima seja uma verdade. Vou mais longe porque o tema litigância climática, e aqui falo, creio eu que em sua maioria para servidores do Poder Judiciário, porque a escola é do Poder Judiciário, a litigância climática é algo que veio para ficar. Vários exemplos podem ser dados na Alemanha, na Nigéria, na Holanda, na Suíça, principalmente na Inglaterra, de crimes que foram praticados por empresas, por entes públicos e que são demandados nas cortes inglesas, por exemplo, e da Holanda, onde se trata de agressão ao clima. Porque a agressão ao clima pressupõe a agressão à economia, porque ela interfere diretamente na economia. Então, voltando a essa questão dos estados, que nós nos encontramos, que eu disse, de um estado fiscal, de um estado social, de um estado ambiental, ecológico, e finalmente, num horizonte muito breve, de um estado climático, nós temos que nos preocupar e olhar para trás e pensar o que virá. Nós temos algumas normas que são marcos. Há 60 anos, a Raquel Carson publicou a Primavera Silenciosa. Há 50 anos, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, em 72. Logo depois,
nós tivemos no Brasil a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que veio à tona em 1981, anos depois a Lei da Ação Civil Pública, que conferiu legitimidade para vários entes proporem ações que visassem a defesa de consumidor, de meio ambiente, enfim, de minorias que naquele momento, ou menor, de assuntos que naquele momento estavam desprotegidos. Depois da Ação Civil Pública, de 85, veio à tona a Constituição Federal, e depois da Constituição Federal, olhem que interessante, a ECO 92, no Rio de Janeiro. Na Conferência de Estocolmo, o relatório Brundtland teve a adesão de 113 países. 20 anos depois foram mais de 200. O Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e que foi ratificado finalmente agora, nos seus anos de 19 e 20, ele já tem a adesão quase que total dos países integrantes da ONU. Então, a preocupação, evidentemente, que se avoluma. Ela ganha um corpo muito maior e uma preocupação muito maior. Depois disso, e aí é muito curioso, porque é algo bastante recente, você tem o Código Florestal, você tem regulações sobre descarbonização da economia, você tem a Lei dos Crimes Ambientais com a punição para pessoas jurídicas que praticam crimes ambientais. Então, nós olhamos para a legislação e um caso curioso, o professor André falou de alguns cases emblemáticos. De fato, eu tenho a sorte de trabalhar em alguns casos que depois vão para a imprensa. Eu corro da imprensa. Mas os casos, quando nós estudamos a fundo, por exemplo, a maior ação de reparação ambiental de uma cidade agora foi superada pelo caso da Braskem, em Maceió. Mas era o caso da recuperação do município de Cubatão, em São Paulo. Àquela altura, o promotor que promoveu a ação em 1987, 2 anos depois da criação da lei, fez uma ação civil pública, doutora Fátima, com 3 páginas, pedindo a recuperação da cidade de Cubatão decorrente da poluição perpetrada pelas usinas, pelas empresas lá estabelecidas. 3 páginas. É inimaginável uma peça, nem mesmo um mandado de segurança dos mais simples, e que eu tenha fatos, direito e pedido, eu consiga fazê-lo hoje em 3 páginas. Este foi o início de uma luta que caminhou por 35 anos. Foi julgado recentemente pelo TJ de São Paulo. Então, quando nós olhamos para trás, nós temos que ver, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos uma regulação absolutamente expansiva, minudente, detalhista e técnica. E a gente não trata mais de meio ambiente natural, de flora e de fauna. A gente trata de meio ambiente cultural, a gente trata de meio ambiente do trabalho, a gente cuida do meio ambiente genético através das exposições, evidentemente, trabalhadas na literatura científica com muito vagar. E nós temos hoje, como eu disse, o direito climático, que eu acho que é a absorção de tudo isso. Tanto o direito, o meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e genético. E aí nós temos essa evolução. É curioso, quando eu falo para uma plateia conhecida, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um advogado ambiental. Eu represento empresas. Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem que eu sou um advogado Jedi. Eu estava do lado da força e eu passei para ser um Darth Vader, defendendo empresas que poluem. Isso não é verdade. A função do advogado ambiental é defender a aplicação da lei e cuidar, evidentemente, que as desmedidas e desproporções aplicadas na lei sejam corrigidas. Hoje em dia, muito embora existam gritos, existem alardes de que o mundo está acabando e que nós, o Homo sapiens sapiens, está acabando com o mundo, eu acho que é uma visão um pouco catastrófica e não esperançosa do planeta Terra e do ser humano. Vejam bem, existe um autor, um sociólogo na Universidade de Harvard, se chama Steven Pinker. Ele publicou um livro, vários livros no Brasil, mas ele tem um famoso que eu acho curiosíssimo, no sentido de nos dar elementos. Chama-se O Novo Iluminismo. Eu falei no início, lendo o trecho do livro do Charles Dickens, de como era o mundo na Revolução Francesa e como nós vivemos isso repetidamente hoje, 250 anos depois. O Steven Pinker, ele mostra que os elementos que podem nos mostrar como nós estamos são praticamente 5. Primeiro, expectativa de vida. Um homem na Revolução Francesa, nos seus 1800, ele tinha uma expectativa de vida de 30 anos.
eu seria um Matusalém, doutora Fátima, naquela época. 50 anos depois, era 35. Nos 1900, era 40 anos. E assim por diante. Hoje em dia, um homem na Inglaterra que passa dos seus 5 anos sem ter tido nenhum problema, ele tem uma expectativa de vida de 83 anos. No Brasil, a média é de 72. Nós vivemos muito, mais do que o dobro do que há 200 anos. Esse é o primeiro ponto, expectativa de vida. Segundo, saúde. Nós temos erradicado os grandes problemas e males da humanidade nos últimos 200 anos. Pouca gente hoje morre de doenças contagiosas como há 200 anos. Nós não falemos, evidentemente, de uma anomalia como foi a Covid. Mas nós tivemos também a peste na Europa, nós tivemos a gripe espanhola no início do século passado. Então, nós passamos sazonalmente por esse tipo de problema. Mas isso não mostra, isso não caracteriza a evolução que nós tivemos ao longo dos últimos 200 anos. Terceiro ponto, sustento. Eu comentava tempos atrás com meu caro amigo magistrado de direito ambiental, que conversamos sobre questões outras, que hoje em dia a divisão de riqueza ela acontece de uma maneira bem diferente do que acontecia há 50 anos. Hoje nós temos acesso à cultura, à educação, à informação, a alimentos que, por exemplo, não tínhamos, doutora Fátima, na Revolução Francesa, na corte de Luís XV. Hoje, uma criança em Uganda, ela ingere mais calorias do que um nobre do século XVIII. Isto é comprovado. Nós não passamos mais, claro que temos problemas, afinal de contas o direito é um processo social de adaptação, como dizia Pontes de Miranda, para corrigir exatamente aquelas pretensões resistidas dentro da sociedade. Então, hoje em dia, falar de sustento, falar de produção, é algo que deve ser conhecido, sob pena, como eu disse, de se errar, de se equivocar sem a ajuda da ciência. Outro ponto, a questão do sustento. Desde 1960 até o ano de 2024, nós ampliamos 8%. Nós pulamos de 7% para 15% de área explorada no planeta Terra para a produção de alimentos. O volume de alimentos produzidos nessa expansão de 8% é de 367%. Isso é tecnologia. Então, quando nós falamos para o agro, ou falamos contra o agro, nós temos que parar para pensar que antigamente nós produzíamos 360% menos. Nós tivemos uma ampliação muito grande. Hoje os hectares produzidos são muito mais valiosos do que aqueles feitos ou produzidos há 50 anos. E por fim, a questão ambiental. A questão ambiental é deveras importante porque nós aumentamos, desde 2002 até 2020, nós aumentamos de 8% para 14% no planeta Terra o número de áreas protegidas no Brasil, as unidades de conservação, por exemplo. Nós aumentamos significativamente o número ou o espaço das áreas protegidas. Aumentamos também a produção de alimentos, mas elas se equivalem. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar para plateias outras no exterior, e o professor André Lalha é meu colega lá na Universidade Queen Mary, em Londres, nós já participamos de vários debates lá, não somente os ingleses, os africanos, os chineses, os alemães, os europeus como um todo, eles nos veem como algozes de um planeta que precisa ser recuperado. O Brasil tem a maior área protegida do planeta Terra. Nós temos municípios na Amazônia que são maiores que Portugal, absolutamente incólumes, absolutamente protegidos, professor André. O que é dito que foi desmatado muitas vezes e que foi suprimido é a área que pode ser suprimida porque são os 20% que não obedecem à reserva legal, que na Amazônia é de 80%. Então, quando há supressão de vegetação, ela é feita, noticiada, como algo que foi feito irregularmente. Nem sempre. Nem sempre. Então, pulando dessas temáticas, como eu disse, eu acredito que nós vivemos um momento em que a informação
não só precede, mas ela supera a cultura e o conhecimento. Hoje nós temos algo como isso aqui, que possui mais informações do que Leonardo da Vinci ou de que William Shakespeare tinham nas suas épocas, por sinal contemporâneos. Isto aqui nos dá informação. Informação, muitas vezes, não condizente com dados, com fatos e com comprovações. Quem estuda sabe que nós precisamos submeter toda a tese a uma antítese para que ela seja comprovada. E muitas informações chegam a nós sem essas comprovações. Hoje, a Constituição trata do meio ambiente e coloca 3 pilares, praticamente, de atuação, nos 3 poderes, que são nitidamente separados. Olha que interessante. Tanto Locke, quanto Rousseau, quanto Hobbes, quanto Montesquieu, agora definiram bem essa divisão, essa separação dos poderes. E olhem que interessante, tanto o judiciário quanto os demais poderes deixaram de fazer tão somente o que lhes era preconizado no início da divisão. O judiciário não é um poder que somente aplica a lei para os outros. Ele é parte integrante dessa composição. O judiciário é o tempo em que legisla, ele executa e ele aplica a lei. Mas ele também toma para si questões de sustentabilidade, de governança corporativa, de ética, de transparência, de contabilidade, de tudo. O judiciário possui os mesmos regramentos colocados para as empresas privadas. E quando eu coloco que a análise vai ser pública, eu tento me referir e tentar ficar preso a essa questão pública, porque se nós falássemos de empresas, eu teria uma outra infinidade de requisitos de mercado, para abraçar, o que não é o caso. Eu gostaria de falar, como eu disse, principalmente do judiciário. E aí, olhem, nós começamos sem uma responsabilidade administrativa. Nós tínhamos uma responsabilidade civil que era feita ou era dedicada única e exclusivamente para as partes privadas em litígio. Ora, há mais de 300 anos, há mais de 400 anos, quando os portugueses chegaram aqui, a legislação que imperava naquele momento eram as ordenações do Império Português, Filipinas, Afonsinas e Manuelinas. Ali já há previsão de que a caça à raposa ou o desmate de um pau-brasil, por exemplo, seria crime, mas não pela proteção do meio ambiente, mas como uma propriedade do monarca. Então, algumas pessoas brincam, e existem vários autores que transitam muito bem na questão histórica do meio ambiente, em dizer que já havia responsabilidade ambiental naquela época. Não, a responsabilidade ambiental é essa aqui. E nós vamos evoluir daqui para algo mais. Eu falei inicialmente numa litigância climática. Ora, é aquilo que nós vemos no direito penal. Se eu fabrico a arma, ou se eu manufaturo o produto que vai virar o projétil, a bala, a pólvora, eu não posso ser responsabilizado por um homicídio. No direito ambiental, muitas vezes acontece isso. Os financiamentos, eles são hoje objeto de uma acurada fiscalização para que não haja financiamentos de projetos que degradem o meio ambiente. Resoluções do Conselho Monetário Nacional, da Comissão de Valores Imobiliários, trazem estes fundamentos. O próprio Bacen, doutora Fátima, tem várias normas que falam que o financiamento de projetos que venham a prejudicar o meio ambiente serão responsabilizados até a empresa. Isto é muito curioso, porque nós temos, além da responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade administrativa e a criminal. E nós temos não só da pessoa física, nós temos também da pessoa jurídica. Vocês se lembram que a primeira vez que foi aplicada a legislação ambiental em sua integralidade para o crime de poluição foi 3 meses depois da norma ter vindo à tona e houve um derramamento de óleo na Baía de Guanabara. A Petrobras teve um duto seu vazado, foi aplicada uma multa de 50 milhões. 6 meses depois houve um novo derramamento e eles aplicaram a reincidência específica, 150 milhões. E hoje em dia, quando nós vemos algum dos cases mais emblemáticos do país, Mariana, por exemplo, Brumadinho, Braskem, nós vemos que as multas, elas desbordam de qualquer razoabilidade no sentido de chegar a bilhões de reais. Não só multas, mas a reparação do dano que não tem um teto.
Então, isso é muito curioso, porque é algo, eu costumo dizer, o professor André falou que eu dei aula na Federal de Pernambuco, o meu primeiro concurso foi para direito tributário. Não me pergunte como, eu passei no concurso. Eu não sei se a UFPE estava nos seus melhores dias naquele período, mas eu via muito direito tributário, André, há 20 anos, como o direito ambiental hoje, passados 2 lustros, se encontra. Nós temos uma variedade enorme de leis, nós temos hoje resoluções normativas, portarias, tudo que o professor Souto Mael Borges, o professor Ives Gandra, eles nos falaram, professor Chueire, professor Heleno, eles diziam para a gente, nós vivemos um direito tributário complexo. Venham para o ambiental, hoje. É complicado. É complicado porque é uma pleiade de normas ou de fontes normativas em que nós temos que tomar muito cuidado. Mais ainda, as legislações de cada estado, porque não é só o ICMS, é a legislação dentro do órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISDAMA, que prevê que será feito localmente a regulação dos recursos naturais e mesmo de maneira regional, através dos seus estados. E aí, mais uma vez, a União legislando como o seu supedâneo maior. Então, nós vivemos um momento em que o direito ambiental precisa ser estudado, precisa ser trabalhado. Quando eu falo em direito ambiental, e não me permitindo escapar do tema maior que é a sustentabilidade, que eu vou entrar com detalhes nos próximos slides, eu acho curioso, como eu disse, olhar para trás e ver como nós evoluímos nos últimos anos, como o direito ambiental para os americanos. Eles chamam que o direito ambiental, eles dizem, em alguns casos bastante famosos, que o direito ambiental é o gatilho para que o acordo não aconteça, André. Então, nós fazemos as due diligence, nós fazemos as auditorias, nós fazemos os estudos, e no final, se o acordo não quiser, por uma das partes ser realizado, o que eles dizem? Pull the trigger. Se a gente puxar o gatilho do direito ambiental, por uma questão de fama, de responsabilidade, de ética, de transparência, a lei Sorbonne-Oxis fala disso, existe uma variedade enorme. O DOJ nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, tem normas específicas tratando de transparência ambiental. Os meus relatórios não podem ser mascarados, sob pena de inviabilizar o processo da empresa. Então, falando de... Eu vou usar isso aqui porque eu não consigo virar. Falando da importância da sustentabilidade e dos elementos de meio ambiente, governança corporativa e social. O que é esse acrônimo? O que são essas letrinhas que a gente não costumava ver e que hoje são quase que uma constante na vida dos servidores públicos, ainda que não conheçam a forma que deve ser aplicada? São práticas que revelam transparência, segurança jurídica e, principalmente, sustentabilidade. E tanto investidores, quanto funcionários, quanto os clientes e as comunidades, num mundo amplamente globalizado, precisam respeitar essas normas de governança. Então, quando eu passo por elas e digo que nós temos hoje algo sustentável, eu tenho que ver que não é só a sustentabilidade natural, a sustentabilidade do meio ambiente. Eu tenho uma sustentabilidade também social. Ora, eu tenho a inclusão social, eu tenho cotas, eu tenho respeito a práticas que são diferentes da prática ambiental, mas elas fazem parte de um contexto maior, de um contexto ecológico, de um contexto de inclusão. E eu tenho também as práticas de governança, porque se eu não tiver práticas de governança, eu não tenho a integralidade dos elementos desse termo ou dessa política dentro da minha empresa, ou dentro do Poder Judiciário, ou do Legislativo, ou do Executivo. Então, o que é curioso comparar é que talvez, dentro desse contexto todo, eu possa usar a seguinte parêmia. Se ao Poder Judiciário não for dada a possibilidade
de usar a resolução 125 do CNJ, ou a 118 do CNMP, ou o Código de Processo Civil, ou a Constituição, em busca de uma autocomposição e de uma solução pacífica de conflito, o Poder Judiciário seria manco. Ele não atuaria em sua integralidade. Assim funciona a sustentabilidade dentro do Poder Judiciário. Dos atos menores de gestão de recursos hídricos, de disposição final de resíduos, quantos carros andam no TJ do Rio Grande do Norte? A disposição final da troca de óleo é algo que é local, mas que impacta regional ou globalmente, porque eu tenho normas a serem obedecidas. Então, tenho aqui o representante do IBAMA que sabe muito bem o que acontece quando a gente não respeita a legislação. A gente tem uma atividade repressiva. Nesse caso, e para falar do IBAMA, o meu pai foi durante 35 anos procurador federal do IBAMA, chegou a ser presidente, então eu digo que eu convivi com o IBAMA, não digo internamente, mas de maneira muito, muito atuante. Então eu conheço o órgão ambiental federal e outros tantos, e sei como deve ser. Agora, é curioso porque nós também saímos de um momento de repressão para prevenção. Mas esse momento de prevenção e esse instituto de prevenção ou de precaução, ele tem que ser usado, evidentemente, com uma certa parcimônia. Porque quando eu falo em prevenção ou precaução, eu tenho que analisar se o perigo é um risco, é uma probabilidade certa ou é uma probabilidade incerta de acontecer. O risco é uma probabilidade incerta. Então, há uma possibilidade rara de acontecer algo. O dano é algo que pode acontecer com mais frequência. Aplica-se hoje, muitas e muitas vezes, de maneira desmedida, o princípio da precaução para barrar o desenvolvimento. E vocês não vão conhecer, isso eu garanto, um advogado de direito ambiental mais desenvolvimentista do que eu. Eu acredito no desenvolvimento sustentável, mas eu acredito muito na aplicação da lei. E eu acredito mais ainda na aplicação preventiva da legislação ambiental. A legislação que prevê as diligências anteriores, os estudos prévios, tanto de impacto ambiental quanto as avaliações de impacto ambiental, elas são o melhor meio para se evitar desastres ambientais nos moldes que nós conhecemos hoje. Então, a legislação também passa por um momento de transformação. Hoje nós não falamos mais tanto na lei dos crimes ambientais. Hoje nós falamos muito nas câmaras de conciliação ou nos núcleos de conciliação ambiental que foram reformados agora no decreto recentemente, mas que são um instrumento de ajuste da legislação ambiental. Então, esta é a importância de você fazer o dever de casa dentro do poder a qual você está vinculado. Dentro das métricas de sustentabilidade e de ESG, eu acho que as mais importantes são essas que eu trouxe de consumo de água, de geração de resíduos, de uso de materiais sustentáveis, porque, vejam, a legislação ambiental, ela evoluiu a ponto de nós termos a responsabilidade solidária, depois a responsabilidade subsidiária, nós temos uma tríplice responsabilização, nós temos a responsabilização da pessoa jurídica. Tudo isso veio à tona nos últimos 20 anos. Isso não é mais antigo. Então, o processo judicial, ele tem maneiras de buscar a responsabilização. O uso dessas métricas ambientais, sociais e de governança corporativa, elas sendo utilizadas, elas evitam a repressão. Então, a coisa mais magnífica que aconteceu nos últimos anos é a questão da descarbonização da economia. Porque hoje é um mote, diz para ser estudado, para ser trabalhado, em que a redução de emissões virou quase que uma constante e uma necessidade, e viraram créditos. Eu me lembro, quando muito pequeno ainda, eu queria entender o porquê que nós tínhamos que preservar a Amazônia. Eu não entendia isso, doutora Fátima. Porque eu sabia que na Europa, a Floresta Negra na Alemanha, onde o professor André lá ele fez o pós-doutorado dele, lá no Max Planck, em Munique, em Frankfurt, ela é uma floresta plantada. E nós temos o coração do mundo, o coração da Amazônia, o pulmão do mundo na Amazônia. E eu queria entender o porquê que nós não cobrávamos, eu não era advogado,
Eu era um aspirante a alguma coisa perturbadora, que depois eu vi a saber que seria a advocacia. Que era, por que nós não cobrávamos royalties para preservar? Porque na Inglaterra não existem árvores. Na França, existem poucos redutos de proteção. Na Alemanha, menos ainda. Na Rússia, eles têm gás. E por que nós tínhamos que proteger? Era um questionamento ainda infantil, ainda um pouco imaturo, mas hoje ele se concretiza através da venda de crédito de carbono, que é verdade. Se nós temos aquilo e nós não desenvolvemos, nós temos problemas de países de terceiro mundo que eles não têm mais. Nos Estados Unidos, a Agência Ambiental Americana, a EPA, ela é uma agência reguladora. Ela não é fiscalizadora como é o IBAMA no Brasil. O IBAMA, ele fiscaliza, mas ele edita normas. Ele também participa do processo de criação de legislação. Não somente através do CONAMA, mas através de suas portarias e instruções normativas. Então, por que nós temos que fazer isso? Nós temos que olhar para as modificações. Encontramos um meio, estamos a ele agarrados, que é essa questão da descarbonização da economia, e eu espero que essas métricas ambientais sejam cumpridas. Depois nós temos, em termos de sustentabilidade, métricas sociais. Como eu disse, inclusão social, cotas, participação de minorias, direito do consumidor. Tudo isso foi mudando dentro do Poder Judiciário ao longo dos anos. E a legislação processual de acesso à justiça também foi facilitada. Ora, o livro do Mauro Capelletti e do Brian Gerth, que fala do acesso à justiça, mostra as diversas ondas. E hoje, como é fácil ir ao Poder Judiciário? Como é fácil hoje ter uma inversão do ônus da prova? Como é fácil, como não era fácil antigamente. Então, tudo isso ao Poder Judiciário são fatores que o colocam numa posição de vanguarda, porque não basta a emissão de legislações despreparadas ou mesmo ineficazes se o Poder Judiciário não aplicá-las corretamente. Não adianta o Executivo tomar medidas de execução, que a ele compete, se o Poder Judiciário puder regular, num sentido de dar um balizamento, os checks and balances que o Poder Judiciário tem que fazer, interpretar a norma, dar a ela a sua finalidade, seja ela literal, seja ela teleológica, econômica, o que quer que seja. Então, cabe sim ao Poder Judiciário, dentro dessas padronizações de sustentabilidade, dar o norte. Eu dava uma entrevista mais cedo ali, doutora Fátima, em que me perguntaram qual a importância da sustentabilidade para o Poder Judiciário e por que o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário é o nosso álamo, é a nossa última esperança, é a última rácio em que conflitos de interesses, depois de muito ter se discutido e tentado resolver pacificamente, são levados ao Poder Judiciário. Então, hoje essas formas de autocomposição, elas não deixam de ser, não um esvaziamento da função jurisdicional, mas elas tentam ser uma amenização, uma atenuante para que o judiciário não tenha que, de maneira, eu diria até constrangedora, porque ela vai ao patrimônio de outros, buscar o objetivo da demanda ou da pretensão resistida. Já estou rouco? Pode deixar aqui. Eu vou derrubar. Não, pode deixar lá. Deixa lá. Doutora Fátima, a primeira vez que eu falei num evento grande, nesses moldes, foi no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a presidente da Escola da Magistratura de lá, da SMAF, a desembargadora Margarida Cantarelli, ex-desembargadora, e eu vou fazer a pausa porque eu tomei água, tá? E eu precisava convidar o meu orientador do mestrado, o professor José Souto Maior Borges, e eu precisava de alguém para debater comigo um tema de incentivos fiscais, de sanção premial no direito tributário. E um amigo me disse, existe um professor que fez mestrado na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, e você poderia convidá-lo, porque ele tem a sua idade, ele é talvez 1 ano ou 2 mais novo, parece um pouco mais velho, mas convide esse professor para dividir a tribuna. Então, no pleno
no auditório pleno do Tribunal Regional Federal, eu convidei essa pessoa que eu não conhecia, que está ao seu lado. E o professor André Lali, junto com o professor Souto Maior Borges, a desembargadora e mais 2 ou 3 autoridades, eu creio que o nervosismo da juventude fez com que ele derrubasse água, a jarra de água, em cima de todos os participantes, da desembargadora, do professor Souto. Era nervosismo, eu sei, eu também fiquei nervoso, por isso que eu botei água para lá. Então foi assim que eu conheci esse potiguar inigualável, como eu disse, uma das maiores autoridades de direito tributário da nova geração, ele sabe disso. Foi isso, foi ele dando um banho no meu orientador, que era o falecido professor José Souto Malbosch, uma das maiores autoridades de direito tributário do século passado, a ponto de ser comparado com Geraldo Ataliba, com Alfredo Augusto Becker, e o André fez isso. Dali em diante, eu achei que as palestras com o doutor André seriam palestras no mínimo divertidas, e estão sendo nos últimos anos. Depois disso eu nunca mais convidei o André para nada. Não, isso é brincadeira. O André deu uma belíssima palestra, molhou todo mundo, mas deu uma excepcional palestra. Por fim, métricas de governança. Se vocês lembrarem de filmes americanos, eu me lembro bastante, eu não assisti, eu confesso que eu não assisti, o seriado Suits, eu não assisti. Eu sei do Harvey Specter, eu sei do Mike, eu sei da secretária deles, eu sei da esposa do príncipe, mas eu não assisti aquela série. Mas eu sei que ali retrata o ambiente de um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Eu trabalhei em 3. Eu fui associado em 2 escritórios em Nova York, depois eu virei sócio em um escritório e vim para o Brasil. Eu conheço o padrão americano de trabalhar. E o padrão de transparência e o padrão de ética que eles têm que usar é algo absolutamente desmedido, porque não trabalhar com ética dá cadeia lá. Dá cadeia. Então, ver como funciona a integridade, a função social do processo e dos meios de sustentabilidade que devem permear as decisões das empresas são importantíssimas numa sociedade cuja sustentabilidade é uma premissa muito valiosa. As normas, por exemplo, de standardização de produtos, o que a gente vê muitas vezes com o nome de ISO, o ISO é uma norma de standardização internacional. No Brasil, nós temos o ISE Bovespa, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Uma empresa como a Braskem, por exemplo, uma empresa como a Vale, uma empresa como a Petrobras, elas alternam, ora entrando, ora saindo do Índice de Sustentabilidade da Bovespa, porque elas são empresas cujo capital está na Bolsa de Valores, Dow Jones, Nasdaq. Então, estar de acordo com as normas é estar em compliance com a sustentabilidade. Isto não é mais uma faculdade, isto é um imperativo, é como eu disse. O direito ambiental deixou de ser nulo, deixou de ser uma res que não pertencia a ninguém, para ser uma coisa de todos. Não uma res pública, é uma res comunitária. Então, quando a gente fala nessas normas, a ABNT, as resoluções, como eu disse, da CVM, do Conselho Monetário Nacional, do Bacen e outras infinitas normas, elas buscam dar esse balizamento, porque se assim não for feito, a responsabilidade ambiental, ela vai buscar, não há de infinitum, mas ela vai buscar os responsáveis pelo não atendimento da sustentabilidade. Agora, como é que o Poder Judiciário, descendo um pouco para o platô, como é que o Poder Judiciário pode aplicar essas métricas de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa, através de atos mínimos? A própria digitalização dos processos é algo que talvez não seja mais expressivo em poder algum da República. Eu trabalhei na época, doutora Fátima, quando o André mencionou, eu fui assessor no TRF por 10 anos, aqui em Recife, em que nós carregávamos processos com 30 mil páginas, com 50 volumes, aquilo ali acabou. Aquilo ali é papel. Hoje está tudo digitalizado, a grande maioria, imagino eu. Esta é uma medida que nós temos que fazer localmente para que o impacto seja global. Outro exemplo, os copos plásticos.
Existem ações, eu não posso dizer que eu participo, digamos que eu sei dessas ações, movidas contra grandes empresas globais, como McDonald's, como Carrefour, como Walmart, para que não usem canudos plásticos. Vocês recentemente devem ter notado, nos últimos 3 anos, não existe mais canudo. Eu participei desse processo. A gente trocou por papel, podem xingar. Porque o papel ele não é legal. Mas, em termos de sustentabilidade, eu estou vendo um monte de gente mais nova ali dizendo, por que trocaram o canudo? O McFlurry não vem mais no plástico, ele vem num papel, que depois se decompõe. Então, estas são medidas de sustentabilidade adotadas por grandes empresas. É curioso, mas em São Paulo existem leis, por exemplo, que proibiam o saco plástico de ser entregue no final da compra. Se você quiser, você leva sua sacola. Num primeiro momento, eu vou lhe fazer uma comparação muito rasa, mas nós vivemos mais ou menos aquela mudança dos motoristas em ter ou não que usar obrigatoriamente o cinto de segurança. Que coisa chata ter um cinto de segurança. Você lembra disso, André? Andando de Fusca, a gente tinha que botar aquele cinto suado. Aquilo ali era aviltante, aquilo ali era degradante, aquilo ali não era algo bom. Até que os fatos, os dados, mostraram que com o cinto de segurança salvam-se milhares de vidas por ano. Então, o canudo de papel, não me culpem, ele é algo que num futuro próximo se demonstrará a sua utilidade. É um exemplo de sustentabilidade usado aqui embaixo. Então, esse é um exemplo pequeno, mas exemplos maiores podem ser dados, por exemplo, como áreas contaminadas, como o próprio licenciamento ambiental, que atingiu hoje uma valia absurdamente grande, no sentido de que os projetos e empreendimentos, mesmo aqueles que já estão em andamento e que buscam a sua renovação de licença, por exemplo, têm de obedecer a normas de compliance. É muito curioso. Isso no direito penal, talvez a gente possa comparar com as disposições que falam que os servidores não podem mais ganhar presentes acima de determinado valor, não é? Eu não posso, como servidor público, receber, por exemplo, uma caneta bonita, uma caneta valiosa, ou um relógio, ou uma pasta. Enfim, isto não condiz mais com a transparência, com a ética e com a integridade que deve pertencer a estes poderes. Tudo isso é sustentabilidade. O que esperar do futuro? Dentro de uma análise, como eu disse, muito... Doutora Fátima, eu não estou correndo, né? E também não serei enfadonho a ponto de fazê-los dormir, prometo. Existe uma exigência cada vez maior dos investidores. E vejam, são os investidores, eu falo da iniciativa privada, mas existe uma exigência cada vez maior dessa geração nova que busca e que denuncia e que sabe de seus direitos, pelo menos em tese, e que usa isto aqui como canal de denúncia. Nós temos hoje quase que um poder paralelo, que é a mídia, que muitas vezes eu recebo aqui direto. Muitas vezes eu recebo vídeos antigos mostrando acidentes ambientais que ocorreram há alguns anos e que são hoje atribuídos a algumas empresas. Olha o que aconteceu com a Vale, olha o que aconteceu com a Petrobras, olha o que aconteceu com a empresa, com a JBS. São fakes. Mas a disseminação é quase que uma fofoca digital. Ou melhor, é uma fofoca digital. Então, quais são as perspectivas do ESG? Para quem está munido, minimamente, de dados, de informações, informação, afinal de contas, diziam os políticos mais, eu diria, contumazes nas suas defesas retóricas, informação é tudo. Então, você ter a informação confirmada é muito importante. É muito importante. As perspectivas do ESG, ou da sustentabilidade, dentro desse conceito, é para investidores, é para clientes,
é através da regulação mais rigorosa, é através da aplicação da lei, sempre buscando atingir a sustentabilidade como um meio de não degradar o meio ambiente. Então, o meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, ele serve exatamente para que nós tenhamos menos acidentes, menos desastres, menos problemas ambientais, menos calor, menos enchentes, porque são decorrentes de atividades humanas, e isso está comprovado. São atuações antrópicas. Isso acontece sazonalmente, mas neste caso específico, do momento em que vivemos, em que a humanidade tem 7, 8 bilhões de habitantes, em 2050, as previsões da Universidade de Yale mostram que nós chegaremos no limite de 10 bilhões de habitantes e que não passaremos disso. Não morreremos de fome, mas o nascimento de pessoas será bem menor. E nós teremos uma população muito mais envelhecida, que perecerá num número maior ou equivalente àqueles que chegam. Então, nós possivelmente estabilizaremos. Isso não é uma conta malthusiana, isto é uma conta científica recente de que nós estagnaremos em 10 bilhões e que, se nós conseguirmos chegar num patamar razoável de sustentabilidade, nós não precisaremos de uma catástrofe, seja ela ambiental, seja ela praticada, provocada pelo homem, como uma guerra nuclear, o que seja. Então, o maior foco deve ser feito nessa parte de diversidade, de inclusão, de métricas ambientais e de engajamento na cadeia de suprimentos. Eu não marquei a hora que eu comecei, mas, como eu disse, eu não quero levá-los a um cansaço. O que eu acho é que, quando nós olhamos para trás e quando nós fazemos geralmente um corte histórico, nós temos que ver que o nosso momento, ele é de decisão, assim como era há 200 anos. Assim como era no teatro elisabetano, doutora Fátima, quando Shakespeare disse, eu acho que da boca de Ricardo III, que ele disse: tempos difíceis esses, tempos estranhos, em que cegos são guiados por loucos. Então, nós vivemos um momento que é esse, que é agora. Numa palestra na Universidade de Harvard, no estado do Distrito de Colômbia, foi perguntado ao ex-presidente americano Barack Obama, quando que ele queria viver, quando que ele queria ter nascido. Ele, que foi presidente dos Estados Unidos por 2 ocasiões. E ele respondeu: se eu tivesse que escolher um momento na história para nascer, e eu não soubesse de antemão quem eu seria, ou eu não soubesse se eu iria nascer preto ou branco, numa família rica ou pobre, em que país eu nasceria? Se eu seria homem ou mulher? Se eu tivesse que escolher cegamente o momento em que eu gostaria de nascer, eu nasceria agora. Porque agora, o momento em que vivemos é um processo evolutivo que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e dirão: eles estavam pior do que nós. As pessoas estarão melhores. Como eu disse, eu sou um otimista. Eu sou um otimista inveterado. Eu costumo dizer muitas vezes que ao pessimista eu deixo a possibilidade de escolha. E ao otimista eu deixo um sorriso no rosto e a luta por algo mais sustentável. E eu não vou terminar falando de Eduardo Galeano, vou terminar falando de Nízia Floresta, muito esperançosa. Ela disse o seguinte: sempre que brilha um novo dia e que nos bate à porta o jornal, apoderamos dele com solicitude das folhas e avidamente percorremos a seção das câmaras do dia antecedente, em procura do assunto que temos escritos no coração e no espírito, no caso dela, a educação da mulher brasileira. E dobramos a folha, desconsolados, e aguardamos o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa e no mesmo desengano. Tenhamos nós a esperança de Nízia e o bom humor do presidente Obama para que as coisas continuem assim. Muito obrigado.
Estamos chegando aos momentos finais desta tarde, aqui na Escola da Magistratura, e a gente agora vai fazer a entrega, uma certificação da participação do professor Terence, aqui nesta tarde. A gente vai convidar a doutora Fátima Soares para fazer essa entrega. E agora eu estou precisando de 2 pessoas para que possam transportar um galo. A gente pede que o professor permaneça ao lado da juíza Fátima Soares. É uma história muito interessante, professor. O galo está chegando. Este mimo, uma escultura que representa o galo, criado pelo ceramista e artesão Antônio Soares, que, assim como Dona Nenê, nasceu em Santo Antônio dos Barreiros, aqui pertinho de Natal, bairro hoje conhecido como Santo Antônio do Potengi. A época da criação do galo era usado como a função de quartinha. Você sabe o que é quartinha? Explica aí. Doutora Fátima, explica aqui para todos, que algumas pessoas não conhecem a função da quartinha. É uma jarra de água feita com de barro, né? Argila, e ela torna a água bem fresquinha. Exato. Não precisa de geladeira. Naturalmente, o ambiente ela conserva essa água de uma forma gostosa. Então, a quartinha para nós aqui do Nordeste, ela é presente em todas as casas do interior. Pronto, pode. Patrimônio imaterial e imaterial de São Gonçalo do Amarante. A gente agradece a participação do jornalista Cassiano Vidal aqui no nosso evento. Por gentileza. Professor Leonardo fazendo a entrega desse regalo, um mimo super importante, que com certeza vai ficar exposto na sala do professor Terence. Ótimo. Vamos encerrar, tá bom? Agora eu queria só agradecer. Pois não. Esse mimo é lá do município de São Gonçalo do Amarante, certo? E aqui tem uma comitiva de lá para justificar o coração de cada um de nós em agradecimento à sua presença aqui. E ela também é da cor azul e a forma de, assim, de se fazer, não é? A decoração é portuguesa, de origem portuguesa. Estou pensando aqui. Muito obrigado. Novamente, como eu disse, eu citei alguns poetas, mas se falei pouco, me traga de novo. E se falei muito, me traga de novo, que eu falo menos da próxima vez. Obrigado. Obrigado. O professor Terence falou sobre Nísia Floresta, e aqui eu queria saber se tem alguém da coletiva Nísia Floresta. Vem cá, o Demar. Eu quero só que o professor conheça que existe um grupo de mulheres da qual eu também pertenço, certo? Nós pertencemos, e se chama Coletiva Nísia Floresta. E o Demar é uma das nossas líderes que vai falar um pouco para dizer da nossa alegria do senhor encerrar sua fala, homenageando nossa Nísia. Boa tarde a todas e todos. Fui pega de surpresa, todo mundo viu. Doutora Fátima é uma querida. Tínhamos aqui uma outra coletivada que eu acho que precisou sair. A coletiva Nísia Floresta existe há 6 anos, articulando mulheres que lutam pelo direito e a dignidade da vida das mulheres, para homenagear a nossa ilustre escritora, Nísia Floresta, que me emocionou você trazê-la para este ambiente,
porque nós, potiguares, não conhecemos o que produzimos. Leiam Nízia Floresta. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrado este encontro. Tenham todos uma excelente tarde.